Começa agora mais um estudo das Institutas da Religião Cristã, obra do reformador João Calvino, que ficou conhecida como a obra de maior importância teológica da Reforma do século XVI. Acompanhe esse estudo. Hoje também falaremos sobre oração. E se você acha que a oração é uma fórmula mágica para se conseguir alguma coisa, ou para ter tudo que você quiser, você ainda não entendeu o que é oração. Então hoje nós veremos qual é o propósito real da oração. Aprenderemos através da oração do Pai Nosso. A exposição da oração do Pai Nosso também se encontra nas Institutas e é essa parte que nós veremos no dia de hoje. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao 15, esse é o texto básico de hoje. Mateus 6, do 9 até o 15, diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então esse é o texto básico, o texto da oração do Pai Nosso. Qual é o alvo da oração? Já pela estrutura dessa oração do Pai Nosso, nós aprendemos que o alvo, o objetivo da oração não é conseguir tudo que nós queremos. Oração não é onde nós temos todos os nossos desejos realizados, como uma lâmpada mágica do Aladim, onde você esfrega ali naquela história infantil, né? E assim o gênio da lâmpada aparece e lhe concede todos os seus desejos, segundo o que você quiser. Isso não é oração. Oração, o objetivo da oração é fazer tudo para a glória de Deus. Tanto que os 3 primeiros pedidos da oração, primeiro é: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então depois desses primeiros pedidos, 3 primeiros pedidos, que falam exclusivamente da glória de Deus, é que nós somos ensinados a pedir pelas nossas necessidades. Então, primeiro vem a glória de Deus, depois a necessidade do homem. Isso nós vemos na oração. Perguntas para você responder. Quero ver quem vai saber responder essas perguntas. Pode colocar aí no vídeo ou mandar para mim no privado, no WhatsApp. Vamos ver se você vai saber responder essa. De quantas partes compõe a oração do Pai Nosso? Preste atenção. Quantas partes? Nós temos uma introdução. E quais são as outras partes? Outra pergunta: quantas são as petições da oração do Pai Nosso? Pode responder aí. Outra pergunta: o que significa Pai Nosso que estás nos céus? A gente fala isso muitas vezes, mas você sabe responder o que isso significa? Então, por enquanto, são essas perguntas para você que está em casa nos assistindo, como recapitulação do que nós já aprendemos dessa oração. E olha que nós já falamos dessa oração numa série de sermões, né? Estudos bíblicos, e agora voltamos a ver a oração do Pai Nosso aqui, acompanhados pelas Institutas de João Calvino. Vejamos então o que nós vamos aprender a partir da primeira petição no dia de hoje. Santificado seja o teu nome. Essa é a primeira petição.
Pelo nome de Deus, indica-se o seu poder, o qual compreende todas as suas excelências. Aí ele diz assim: portanto, pedimos que essa majestade seja santificada em excelências como estas, não em Deus mesmo, cuja presença nada se pode acrescentar, nada tirar, mas que ela seja por todos mantida santa, seja realmente reconhecida e magnificada. Então, nós estamos pedindo que tudo seja feito para a glória de Deus. Você sabe onde que está esse versículo? Então, coloque aí na descrição, depois nós vamos citar que versículo é esse. Paulo fala sobre isso: quer comais, quer bebais, seja feito tudo para a glória de Deus. Então, nessa petição, nós estamos pedindo isso, que Deus seja glorificado, que Ele seja santificado. E aqui Calvino vai dizer, porque Ele em si mesmo já é completamente santificado. Então, não é que nada seja acrescentado à sua glória, porque isso é impossível. Não estamos pedindo que seja acrescentado alguma coisa a Deus. Pelo contrário, estamos pedindo que nós, as suas criaturas, que nós reconheçamos a sua santidade, a sua majestade, a sua beleza, a sua glória. Então essa é uma petição que visa com que a sua criação dê glória ao Criador, dê glória a Ele. Ele diz isso mesmo, aqui na página 190, que nenhuma coisa exista em que sua manifesta glória não resplandeça, e assim que seus louvores ressoem em todos os corações e por todas as línguas. Finalmente, que toda impiedade pereça e seja confundida. Então, santificado seja o teu nome, significa que Deus seja glorificado, que Deus seja exaltado, que Deus seja reconhecido como tal, como Ele é. E essa primeira petição fala claramente da adoração que devemos ter a Deus e também da gratidão. Então, primeira parte dessa oração, primeiro pedido, tem a ver com adoração ao próprio Deus e gratidão ao que Ele é, ao que Ele, como Ele se manifesta. Santificado seja o seu nome. E aqui está uma lista de todas as perfeições de Deus: poder, sabedoria, justiça, mercê, verdade, bondade. Então nós temos aqui a lista de alguns atributos de Deus. Uma oração que nos ensina a fazer oração de adoração, né? Então, nas suas orações, para que as suas orações se pareçam mais com a Bíblia, porque nós aprendemos a orar com as Escrituras. Então, para que as suas orações sejam orações conforme a vontade de Deus, é preciso que o primeiro elemento da oração faça parte, que é adoração e gratidão. Sem adoração e sem gratidão, a sua oração está incompleta, né? Então, sempre tenha em mente, ao orar, adoração primeiro, gratidão primeiro e depois as necessidades, como nós aprendemos aqui. E aí ele passa para a segunda petição da oração do Pai Nosso. É o venha o teu reino. E o reino de Deus significa conduzir e governar seu próprio povo pelo Espírito Santo, a fim de fazer as riquezas da sua bondade e mercê conspícuas em todas as suas obras. Em contrapartida, significa arruinar, abater os réprobos, aqueles que reconhecem a Deus como seu Deus e Senhor, que não querem sujeitar-se ao seu governo. Então, essa segunda petição, primeiro, tem a ver com a destruição do reino do mundo, ou podemos dizer também o reino de Satanás, né? Não pode o reino de Deus resplandecer enquanto alguma outra coisa estiver tentando ficar contrária a esse reino, né? Se levantando contra esse reino. Então, nessa segunda petição, em primeiro lugar, nós estamos pedindo isso, a destruição do reino de Satanás, aqueles que não reconhecem a Deus como seu Deus e Senhor.
bem como destruir, deitar abaixo sua sacrílega arrogância, a fim de deixar claro que não há poder que possa resistir ao seu poder. Então, esse reino tem a ver com o que ele se manifesta, né? E enquanto há oposição ao reino de Deus, esse reino não pode estar presente totalmente, né? Deus reina, sim, ele reina sobre tudo e sobre todos, mas nós estamos pedindo que ele reine de forma absoluta, para que o mal não exista mais. Então, nessa petição, pedimos isso. Primeira parte é que as obras do mundo, aquilo que é contrário a Deus, não permaneça, que o reino de Deus venha. Por conseguinte, diz aí também na página 191, oramos para que o reino de Deus venha, ou seja, para que o Senhor, dia após dia, acrescente novos crentes ao seu povo. Nós chamamos isso de reino da graça. Então não pedimos apenas a destruição do reino de Satanás, como também a ampliação do reino da graça, que a sua igreja cresça, que mais pessoas se voltem para Jesus, né? Que o seu reino floresça. Isso significa: venha o teu reino. Está vendo como é importante nós aprendermos o que nós estamos pedindo na oração do Pai Nosso? Você sabia que eram tantas verdades aí na oração? É isso mesmo que nós aprendemos. Outra coisa é que o reino de Deus venha, né? E aí isso se refere ao seu reino da glória, ou seja, que Jesus retorne. Naquele dia, somente ele será exaltado e será tudo em todos, quando o seu próprio rebanho se congregar e for recebido na glória, mas o reino de Satanás for completamente destruído e deitado abaixo. Então é isso. Na segunda oração, venha o teu reino, nós estamos pensando no reino de Deus como um todo. Isso significa a sua atuação no mundo, porque o reino de Deus já é presente, porém o mundo não reconhece, o mundo não vê. Quando nós temos a noção de que as coisas estão fora do controle, porque o reino de Deus só pode ser percebido pela fé, é o reino da graça. Quando uma pessoa passa a fazer parte da igreja, ela passa a fazer parte desse reino da graça. Mas nós pedimos então, com essa petição, que o reino de Deus venha, ou seja, que o reino de Satanás seja destruído, esse reino aparente do mundo, que o reino da graça seja ampliado e que o reino da glória seja adiantado, que Jesus venha, que Jesus de fato volte como ele assim prometeu. Então, 3 pedidos num pedido só, quando nós pedimos: venha o teu reino. Ele entra então na terceira petição, que é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E essa é uma das petições, né, mais difíceis. Por quê? Pedimos a ele que ordene e componha todas as coisas em conformidade com a sua vontade. Governe o resultado de todas as coisas. Use todas as suas criaturas segundo a sua decisão. Sujeite a si todas as vontades de todos os seres. Pedimos que igualmente obedeçam à vontade dele. Então, olha só o que nós estamos pedindo: que tudo concorra para a vontade de Deus, e até que ele seja obedecido, tanto pelos crentes, que ele diz aqui, pelo seu rebanho, por consentimento, ou indisposta e relutantemente, que ele vai citar o diabo e aqueles que não creem em Deus. Então, que Deus seja obedecido em tudo. É isso que nós pedimos na terceira petição. Que desafio, não é? Então, a oração não é nada daquilo que nós ouvimos muitas vezes na televisão, por pregadores, de que a oração seria algum mantra ou alguma palavra para que você possa obter tudo o que você quer, né? Uma vez vi numa banca de jornais uma revistinha escrito assim:
Salmos de poder. Leia o Salmo 23 para proteção, leia o Salmo 90 para isso, leia o Salmo 122 para aquilo. Então, é como se esses salmos, né, as pessoas que comprassem aquela revistinha e ali estava o salmo, e a pessoa lesse aquele salmo como uma oração, seria como uma proteção de fato, uma mágica, né? E nada de mal ocorreria com a pessoa. Isso não é oração, né? Oração não é para isso. Oração é para que Deus seja glorificado. E a vontade de Deus vem antes da nossa vontade. Tanto que a oração não muda a vontade de Deus. Nada do que nós possamos pedir muda a vontade de Deus. A vontade de Deus é eterna, é imutável, é perfeita. Nada altera os planos de Deus. Então a oração não é para que a gente mude a Deus, mas nós é que somos mudados na oração. Quando dependemos de Deus, nós é que somos mudados, nós é que somos alterados, o nosso orgulho é que é abatido. Então a oração não é para que o homem realize todas as suas vontades. É o contrário, né? É para que Deus realize toda a sua vontade. E isso nós aprendemos aqui. Quando pedimos, olha só, está na página 192, estamos renunciando a todos os nossos desejos, resignando-nos e rendendo ao Senhor quaisquer afetos que porventura jazam em nós, e pedindo que Deus responda a nossa oração, não como desejamos, mas como Ele antecipou e decretou. Então, na oração, quando a gente fala assim, Senhor, faça a tua vontade, geralmente, muitas vezes, a vontade de Deus não pode ser que não seja aquela do seu pedido, seja diferente do seu pedido, mas assim nós aceitamos, porque é a vontade de Deus. A vontade secreta de Deus nós não conhecemos, né? Então nós temos a vontade revelada de Deus, são as Escrituras. Há princípios muito claros na Bíblia que falam do que Deus quer para você, muito claros, e nós encontramos esses princípios expressos, né, em resumo, nos 10 mandamentos, que nós já abordamos aqui num estudo anterior das Institutas. Então, dessa forma, aprendendo assim, na oração, nós não estamos pedindo que todos os nossos desejos sejam realizados. Pelo contrário, estamos pedindo que os nossos desejos sejam conformados à vontade de Deus, o que é, de fato, muito difícil. Por isso que essa é a petição mais difícil da oração do Pai Nosso. Você sabia que era isso que você estava pedindo? Olha só, pedimos que em nós não haja nenhum impulso de desejo, senão um que seja puro e condizente com a sua vontade. Em suma, não pedimos o que queremos para nós mesmos, e sim o que o Espírito queira em nós. Olha isso, hein? Não pedimos o que queremos para nós mesmos, e sim o que o Espírito queira em nós. Parte da sua oração é orar dizendo, Senhor, retira de mim aquilo que não te agrada, né? Porque aí vem também a confissão de pecados. Que eu não peça, Senhor, que eu não exponha, que eu não deseje aquilo que o Senhor não deseja. E isso faz parte da oração. Olha só, continuando na página 193, nos deixamos de fora, né, quando nós pensamos nesses 3 primeiros pedidos. O primeiro pedido é, santificado seja o teu nome. Segundo, venha o teu reino. Terceiro, faça-se a tua vontade. Então, nós nos deixamos fora de consideração e não visamos a qualquer vantagem egoísta, mesmo quando recebemos da oração ampla vantagem, né? Não devemos buscá-la ali. Então, esses 3 primeiros pedidos humilham o homem e enaltecem a glória de Deus. Esse terceiro pedido,
por si mesmo, né, já mostra que a oração não é para que o homem seja atendido em tudo. Há muitos que dizem que você deve colocar Deus contra a parede, determinar, decretar. Olha, isso não é o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Faça-se a tua vontade. E Jesus mesmo orou, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Se possível, ó Pai, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então, a vontade de Deus sempre em primeiro lugar, depois vem as nossas necessidades. E quando a gente pensa nisso, a glória de Deus primeiro, o reino de Deus primeiro, a vontade de Deus primeiro, tudo que nós formos pedir vai ser melhor pensado, pedido, né, porque é para a glória de Deus. E aí ele traz uma afirmação aqui que é relevante para as nossas vidas. Ele diz assim: portanto, aqueles que com semelhante esforço e afeto não se empenham em promover a glória de Deus, para que o nome de Deus seja santificado, para que seu reino venha, para que em tudo se faça sua santíssima vontade, a esses tais não se deve considerar a condição de filhos e servos de Deus. E como todas essas coisas haverão de se concretizar, mesmo contra o consentimento dos homens, o resultado será sua confusão e seu juízo. Então, se você ora, mas não é para a glória de Deus, não é para o reino de Deus, não é para a vontade de Deus, você não é filho de Deus. Porque o filho de Deus busca a vontade de Deus, busca o reino de Deus e busca a glória de Deus. Então faz parte da oração do Filho de Deus querer o que Deus quer e rejeitar aquilo que não for a vontade de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Ele só traz juízo para aqueles que repetem essa oração sem pensar. Muitos repetem essa oração vezes e vezes num dia, mas não param para pensar qual seja a vontade de Deus, ou que a vontade de Deus seja feita. Muitos repetem essa oração até para alcançarem alguma graça, alguma bênção, só que não tem validade alguma se você não refletir nas palavras dessa oração. Você repetir o Pai Nosso quantas vezes quiser, pode repetir quantas vezes quiser, mas se não entender o que você está repetindo, sua oração é em vão. Não passe de palavras ao vento, vazias, sem significado da sua vida. Mas se você faz essa oração e pensa na oração assim, que primeiro vem a glória de Deus, primeiro vem o reino de Deus, primeiro vem a vontade de Deus, aí você está pensando como um filho de Deus. Aí você está orando de modo válido o Pai Nosso. É assim que nós aprendemos. Quarta petição. E aí, antes de entrar na quarta petição, eu quero fazer uma pergunta para ver se você está ligado no estudo, hein? Quais são as 3 petições que falam sobre as nossas necessidades? Nós já falamos aí de 3 petições que falam exclusivamente da glória de Deus. Então, pedi para você responder aí quais são as 3 petições que falam sobre as nossas necessidades. Dá um tempinho. Vamos para a quarta petição. Página 194. Diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Especificamente, agora nós pedimos que Deus nos dê as coisas que nos dizem respeito em nossas atividades e nos ajude em nossa carência. O que significa isso, pão nosso de cada dia? Pedimos a Deus todas as coisas em geral, que porventura nossos corpos necessitem usar sobre os elementos desse mundo, não só pelo alimento e pelas vestes, mas também por tudo que Deus perceba ser-nos benéficos, a fim de que comamos nosso pão em paz. Então, agora entramos nas nossas necessidades, né? Quando pedimos o pão nosso de cada dia, não é só o pão,
Nós estamos pedindo que Deus supra todas as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos para viver nesse mundo. Então, pão não é só pão, mas pão é tudo que nós necessitamos nesse mundo. O alimento, a veste, a saúde, isso inclui aí no pão nosso de cada dia. E aqui ele diz o seguinte: por nossa perversidade, que nos deixemos afetar e atormentar pela preocupação, mais pela preocupação do corpo do que pela alma, muitos se aventuram a confiar sua alma a Deus, ainda são atormentados pela carne, ainda nutrem dúvida sobre o que comerão, o que vestirão, e a menos que tenham na mão abundância de vinho, trigo e azeite, deixam-se consumir pela apreensão. Essa parte aqui, e nós podemos até falar um pouco do que nós estamos vivendo hoje, com esse problema do coronavírus, né? Muitos estão apreensivos com as suas empresas, muitos estão apreensivos com os seus empregos, e de fato a preocupação não quer dizer que ter uma preocupação seja pecado. O problema é essas apreensões tirarem completamente o nosso foco de que Deus está no controle e de que é Ele quem supre nossas necessidades, porque Ele é que nos dá o pão de cada dia. Muitos estão pensando: o que eu vou fazer? Como se dependesse apenas de você, como se o seu emprego dependesse apenas da sua força, como se a economia dependesse apenas do nosso trabalho. E nós sabemos que não é bem assim, que todas as coisas dependem de Deus. Muitos nessa crise, de um dia para o outro, ricos, muitos perderam na bolsa de valores, perderam em ações, perderam em investimentos, perderam negócios, mas ganharam outras coisas, ganharam a percepção de que a vida não é aqui. Então, que esse momento que é de perdas para muitas pessoas, e nós não estamos também minimizando a tragédia, coisas que estão acontecendo, mas nós estamos justamente falando para que reflitamos, que a nossa mente pense, que nós entendamos que tudo isso faz parte de um plano maior, a vontade de Deus das nossas vidas. E nessa fase onde nós estamos dependendo plenamente de Deus, é aí que nós nos revelamos se nós somos crentes de fato ou se nós estávamos nos segurando em nós mesmos. Então é importante, uma crise dessas nos faz correr para Deus e fazer o que essa petição nos ensina. Olha só o que ele comenta, e isso é muito atual, o que ele fala aqui, na página 194. Para muitos de nós, a sombra desta vida fugaz significa mais para nós do que a imortalidade eterna. Olha só, para muitos de nós, a sombra desta vida fugaz significa mais para nós do que a imortalidade eterna. É verdade. Há muitos, as preocupações aqui param sua vida e não param para pensar que a vida não é só aqui, viu? Há vida depois do coronavírus, há vida depois da morte. E é isso que a palavra nos ensina. A vida não é só aqui. Cuidado para que essas preocupações não tirem o seu foco, que não é só aqui. E ele diz o seguinte: os que confiando em Deus lançaram de si, de uma vez por todas, a ansiosa preocupação da carne, imediatamente esperam da parte dele coisas maiores, sim, a salvação e a vida eterna. Então, o que nós estamos passando é um exercício da fé. Ele vai justamente dizer isso. A tribulação é um exercício de fé,
onde nós estamos exercitando a fé de que Deus está no controle de tudo, no controle da tribulação, no controle da vida. Então, quando nos sobrevêm perigos, reveses na vida, né? Quando nos sobrevém isso, é para que a gente entenda que Deus está no controle e Deus está governando, nos governando através dessas tribulações. E justamente aí é quando nós nos voltamos para Deus. Então, não use esse período para blasfemar, pelo contrário, né? Ou para reclamar, mas use esse período para confiar mais em Deus, para levar diante de Deus as suas orações, né? Então, esse é o que aprendemos nesse período. Ele diz o seguinte: portanto, pedimos a nosso Pai que nos dê nosso pão. Ora, como dizemos de cada dia e hoje, somos ensinados a não aspirarmos com imoderado desejo por essas coisas evanescentes, as quais costumamos esbanjar nos prazeres sensuais, na ostentação ou outros luxos. Então, essa oração é bem diferente do que nós vemos na televisão quando os pregadores da prosperidade falam em dinheiro, por exemplo. Porque para os pregadores da prosperidade, uma pessoa abençoada é uma pessoa rica, uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa que possui bens materiais. Só que nesta oração nós estamos aprendendo que pedimos o suficiente. Não estamos pedindo o pão nosso de cada dia nos dá hoje, não estamos pedindo muito para nós esbanjarmos, até porque Calvino está nos lembrando aqui, geralmente quando nós temos mais um pouco, nós queremos esbanjar em prazeres. E a oração não foi dada para isso. E os bens não foram dados justamente para isso, né? Mas sim para que Deus seja glorificado. Então, nem muito, para que a gente não ultrapasse aquilo que deveríamos fazer, e agradeça a Deus pela sua condição. Talvez se você tivesse mais, você não seria mais feliz, mas pecaria mais. Muitos têm que agradecer a Deus por sua condição, né? Aquele ditado que Deus não dá asa para a cobra, às vezes é isso mesmo que acontece conosco. Deus muitas vezes nos priva de uma série de coisas que talvez, se você tivesse, você usaria para o mal e não para o bem. Então agradeça a Deus e peça a Deus sempre o pão nosso de cada dia, né? Que Deus supra as nossas necessidades. Não estamos falando que a gente não pode pensar em prosperidade. Podemos pensar. Pensar em prosperar não é pecado. Mas o modo que Deus usou para nos ensinar sobre prosperidade é o trabalho. Se você quiser prosperar, trabalhe, né? Use o dinheiro de forma a glorificar a Deus, né? E assim, aguarde no Senhor e não com a força do seu braço. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E aqui ele diz também: mas temos de fazer isto com esta segura certeza, que como nosso Pai Celestial nos nutre hoje, não falhará conosco amanhã. Assim como Deus nos nutre hoje, Ele não falhará amanhã, porque Ele é o nosso Pai. Por conseguinte, por mais fartamente que nos fluam os nossos bens, mesmo quando nossas despensas estejam abarrotadas e nossos celeiros cheios, sempre nos convém rogar por nosso pão diário, reputando por nada todas as possessões, exceto na medida em que o Senhor, havendo derramado sua bênção, as torna prósperas e plenas de fruto. Então, mesmo que você tenha a sua dispensa cheia, abarrotada, você tenha economizado um dinheiro, você tenha adquirido bens, nisso não deve estar a sua confiança. A sua confiança deve estar em Deus, porque a própria palavra de Deus nos ensina, lá em Tiago capítulo 1, que o rico
é como o orvalho da manhã, né, que vem logo uma flor que já nasce e depois à tarde já murcha, já seca, como uma névoa que se dissipa, né? Então não confie no seu braço, nisso, não confie em si mesmo ou no que você tem, confie que é o Senhor quem provê todas as coisas e não apenas no que nós podemos fazer. E isso é para a gente pensar, né? Até o nosso trabalho, você está trabalhando, né? Até o seu trabalho é bênção de Deus. Até o seu trabalho é dádiva do Senhor. Até o que você faz é porque Deus te deu saúde. Se Deus não te der saúde, você não vai conseguir trabalhar. Se Deus não der saúde para os seus patrões, né? Se Deus não permitir com que outras coisas aconteçam além de você mesmo, tudo para. Então é como se fosse um círculo, onde é Deus quem movimenta esse círculo, para que tudo coopere conforme o seu plano. Então tudo faz parte de um propósito de Deus, tudo faz parte de um grande quebra-cabeças, onde Deus é quem monta e sabe a figura no final. O pão é nosso? Ele responde aqui. Ao chamarmos nosso o pão, a generosidade de Deus se sobressai ainda mais, pois ela faz nosso aquilo que de modo algum nos era devido. Já parou para pensar nisso? Pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso. O pão é nosso. Nós merecemos o pão, né? Nós não merecemos nada, né? Nós não merecemos, só o que merecemos é o inferno. Então, quando nós pedimos o pão nosso, Ele nos está dando de graça, né, algo que nós não merecemos. É mais uma coisa, mais uma dádiva de Deus, mais uma bênção, né? O pão não é nosso propriamente. Até o pão que nos é dado é graça do Senhor. O fato de pedirmos que Ele nos seja dado significa que é uma simples e graciosa dádiva de Deus, que nos venha de onde vier, mesmo quando aparentemente obtido com nossa própria habilidade, diligência e suprido por nossas próprias mãos. Você pode dizer o seguinte: fui eu que fiz. Sim, graças a Deus. Porque há uma série de fatores que você desconhece, onde a mão de Deus e a providência de Deus operou para que você tivesse isso. Então, não é propriamente da sua mão. Isso tudo faz parte de um plano maior, onde Deus é sempre o autor, onde Deus é sempre aquele que abençoa, é sempre aquele que dá, é sempre aquele que concede. Então, meus irmãos, hoje nós vimos 4 das 6 petições da oração do Pai Nosso. E a última pergunta para você que ficou ligado nesse estudo é: onde está a frase que eu falei? Qual página está? Quero ver se você vai saber, hein? Para muitos de nós, a sombra desta vida fugaz significa mais para nós do que a imortalidade eterna. Acha aí onde está essa frase, depois manda nos comentários, pode mandar para mim. Eu vou saber que você está prestando atenção nesse estudo. Esse estudo nós vimos hoje, mais uma vez, que a oração é para a glória de Deus. A oração não serve como algo a suprir os nossos desejos imediatos. A oração não muda Deus. Deus é imutável. A oração muda o homem, porque ela exibe a nossa carência, a nossa necessidade, nos torna humildes, nos faz com que nós entendamos que a nossa vida não é só aqui. Por isso que nós pedimos que a vontade de Deus seja feita, que o reino de Deus venha. Então, você está preocupado com o coronavírus, preocupado com o que vai ser do seu emprego, preocupado com o que vai ser da sua empresa.
Preocupe-se, em primeiro lugar, antes dessas necessidades que nós estamos passando, é onde você vai estar se você morrer hoje, ou esse ano, ou daqui a um tempo. Você já sabe onde você vai passar a eternidade. A oração nos mostra isso, que primeiro devemos depender de Deus para a nossa salvação. Então você sabe onde você vai passar a eternidade? Se você ainda não sabe, é importante lembrar do que a palavra de Deus nos diz, que Deus amou o mundo de tal maneira, assim enviou o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que crê em Jesus será salvo, e o que não crê será condenado. Se você crê em Jesus, você sabe onde você vai passar a eternidade, porque ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se você ainda não crê em Jesus, você não sabe onde vai passar a eternidade. E olha, o destino para aqueles que não creem em Jesus, segundo a palavra de Deus, é a condenação. Então, mais importante do que nos preocupar com as nossas necessidades terrenas, é saber que há vida após a morte. Você sabe onde vai passar a eternidade? Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a orar melhor, segundo a sua vontade. Que Deus nos abençoe.